Julho de 2024, mas parece que, enfim, a MotoGP tem um calendário definitivo. Pelo menos eu espero. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Pode parecer estranho, né? A gente já teve 9 etapas até aqui. Mas parece que só agora o calendário de 2024 é final. Porque depois de muita enrolação, o GP do Cazaquistão está mesmo fora do calendário. E ele vai ser substituído pelo GP da Emília-Romanha, que vai acontecer em Misano. Ou seja, o circuito Marco Simoncelli vai receber 2 etapas em 2024. O Grande Prêmio de San Marino e da Riviera de Rimini, e depois o Grande Prêmio da Emília-Romanha. E são provas seguidas, tá? Tem poucos dias ali de diferença entre elas. Mas a questão é que a MotoGP tem um problema com o calendário dela. Porque ela tem muita boa vontade em incluir novas pistas e nem sempre ela tem a prudência que demandaria para fazer esse tipo de coisa. Porque não é a primeira vez que a MotoGP bota no calendário um lugar que não está pronto para receber uma corrida e que ela fica contando que vai estar. Mas, né, não dá. Tem um ditado popular que fala bem sobre isso, mas eu não vou reproduzir aqui porque não é uma boa linguagem. Mas é assim, não dá pra ela simplesmente contar que o negócio vai acontecer, ter essa esperança de que vai dar certo e botar no calendário. Desde que Sokol entrou, foram muitos os problemas. Primeiro tinha atraso na obra, né? O que se dizia era que a estrutura, a pista em si estava pronta, mas que a estrutura toda não estava. Então precisava fazer box, esse tipo de coisa. Depois, quando as obras começaram a andar, aí passou a ter um problema porque não tinha pessoa, né? Não tinha gente especializada que pudesse trabalhar. Então, fiscal de pista, esse tipo de coisa. Isso daí foi sendo resolvido com um intercâmbio com outras corridas da região. Muita gente dizia que pessoas que trabalhavam no GP do Catar iriam para o Cazaquistão para poder ajudar nessa questão. Só que mesmo assim, as coisas não pareciam caminhar muito bem. Ali no começo de junho, a MotoGP adiou essa corrida. Primeiro, sem dar muitas... Era assim, vamos adiar na esperança de que a gente consiga realizar. E aí depois, quando a Índia efetivamente saiu do calendário, e a Índia saiu do calendário porque tem um problema ali com o governo local, parece que por conta das eleições, eles não conseguem fazer o repasse financeiro que precisaria fazer para a MotoGP a tempo, né, de realizar a corrida. Então eles acabaram transferindo essa prova para o ano que vem. Mas quando a Índia saiu, então eles trouxeram o Cazaquistão de volta. Então põe o Cazaquistão nessa data. Mas também não tinha garantia de que ia acontecer. O primeiro adiamento ele foi justificado com o fato de terem tido inundações, né? O Cazaquistão ali, aquela região, passou por uma crise climática, teve grandes inundações, muita gente teve que sair de casa, isso tudo é verdade. E aí a Dorna entendeu que não era momento de você colocar mais pressão nas autoridades públicas para realizar uma corrida. Oficialmente essa segue sendo mais ou menos a desculpa, porque eles estão dizendo que é uma questão logística e tudo mais, que você não vai poder ir para lá. Mas o problema é que quando você olha para o histórico da MotoGP, aí você fica questionando, né? Caramba, mas tá meio difícil fazer esse calendário, né? Por quê? Você lembra do circuito de Gales? Pois é, Gales ia receber a MotoGP. Só que não existe um circuito de Gales, né? A MotoGP simplesmente contou que ele ia existir, que iam efetivamente fazer, só que o circuito nunca saiu do papel. Só que a MotoGP anunciou que ela ia correr em Gales, botou data e o caramba. Vocês lembram de Deodoro? Deodoro também não existe. Deodoro também não vai existir. Mas a MotoGP anunciou, toda pomposa, que ia voltar para o Brasil em 2022. E não ia, né? Porque o circuito não tinha nem começado a ser construído. Nunca começou. Imagina terminar a tempo da expectativa dela ser homologado para ela poder voltar. Não ia rolar. A MotoGP também anunciou uma vez que ela viria para o Brasil para correr em Brasília. Brasília existe, né? Já era um avanço em comparação com os outros, mas Brasília também não tem a homologação máxima da Federação Internacional. É um circuito que precisava de obras. Essas obras até começaram. Elas nunca terminaram, mas elas começaram. Então eles botaram Brasília no calendário e depois eles tiraram Brasília do calendário. Então o calendário da MotoGP ele tem sempre 2 trabalhos, de você pôr uma corrida e você tirar ela depois. Porque não dá pra simplesmente porque você quer, você coloca no calendário sem ter essa certeza de que a coisa vai funcionar. Não é como se, por exemplo, agora, a gente tem um acordo de intenções firmado entre o governo de Goiás
e a MotoGP e a Dorna para que o campeonato volte a Goiânia. Significa que a corrida vai acontecer? Não, não significa. Primeiro porque eles ainda têm muitas coisas a debater, contratuais e tudo mais. Mas tem um outro porém, que pra mim é o mais importante no quesito entrar ou não no calendário. Goiânia também não tem a homologação máxima da FIM. Goiânia precisa passar por uma vistoria da Federação Internacional. Depois dessa vistoria eles vão apontar se precisa de obra, aonde precisa de obra. E aí sim a gente vai ter uma noção um pouco melhor de quanto tempo vai demorar. Só que a gente está falando de um patrimônio público. E como um bem público, não é como se desse para você ir contratar o pedreiro seu amigo e pedir para ele fazer a obra. Não é assim que funciona. Precisa fazer uma licitação, que é um processo que demora, que tem ali o seu tempo de correr e tudo mais. Então não dá para a MotoGP simplesmente chegar e falar assim, vou correr ali, porque ela não sabe. Ela não sabe se a obra vai começar, se a obra vai terminar no prazo que ela quer, se as coisas vão correr como ela espera. Então, qual é o sentido de você colocar uma coisa no calendário que não está efetivamente pronta? No ano passado, por exemplo, a gente tinha a estreia da Índia. E durante meses as pessoas foram questionando se a Índia ia acontecer ou não. Mas a MotoGP insistiu, não, a Índia vai acontecer, a Índia vai acontecer, a Índia vai acontecer. Efetivamente aconteceu, foi muito legal, a corrida foi boa e tudo mais. Só que na semana da corrida, tinha muita gente que não tinha visto para correr. Muita gente. Tinha gente da Aspar que não tinha visto. A Honda, se eu não me engano, ela tinha coisa de 1 ou 2 funcionários com visto. O restante todo não tinha. Como é que você faz uma corrida que a galera não tem visto? Não dá. Por quê? Porque as coisas são feitas atropeladas. Então a MotoGP precisa parar com essas atrapalhadas, né? Precisa agir como um campeonato mundial, um campeonato sério que ela é, também na hora de fazer o calendário. É bom que ela goste de explorar novos lugares, né? Ela foi para a Indonésia, por exemplo. E a Indonésia é um país que tem uma torcida muito apaixonada pela MotoGP. O público indonésio é apaixonado pelo campeonato. Tanto que os pilotos da VR46 foram para Bali nesse fim de semana para fazer ali uma parada na cidade de divulgação da corrida e tudo mais. Eles são apaixonados, então ok, vamos lá, vamos para um lugar novo, vamos para um lugar diferente. Só que não dá para ter esse constante atropelo de você colocar uma coisa no calendário que não tem que tem muita chance de não acontecer. E a MotoGP tem feito isso com muita frequência. Então precisa parar com essas atrapalhadas para que a gente possa começar um ano com um calendário que a gente tem confiança de que efetivamente vai acontecer. E não com esse monte de incerteza que a gente tem convivido até aqui. Agora me conta você, qual dessas provas aí que eu citei, que entraram no calendário e depois saíram, você realmente acreditou que ia acontecer? Me conta e a gente se vê na próxima. Valeu!